Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 21 de agosto de 2026. Nesse horário das 16 horas, às sextas-feiras, nós estudamos essa obra, Nos Bastidores da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, essa obra maravilhosa. Nós estamos estudando o capítulo 8, Processos Obsessivos. Hoje a gente vai começar no parágrafo 64. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus, o médico das almas, para agradecer ao Senhor as nossas bênçãos, todas essas bênçãos que nós temos recebido, pedir ao Pai que nos fortaleça, que nos envolva em sua infinita misericórdia, que abençoe o nosso lar, nossos filhos, nossos familiares, netos, amigos, vizinhos, que o Pai console todos aqueles que estão em sofrimento, e que todos possam sentir sempre a presença do Mestre próximo a eles. Em especial, nós sempre pedimos por aqueles nossos irmãos que estejam, né, mais sofridos, que eles possam receber o amparo da espiritualidade, acalentando, aliviando suas dores, esclarecendo, fortalecendo a todos eles. Que o Pai tenha sempre piedade de cada um de nós. E assim, envolvidos pelas essas bênçãos, por essas preces, pelo amparo da espiritualidade, pedimos a Deus que nos permita iniciarmos o nosso estudo na tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá iniciar o nosso estudo. Eu vou começar lendo um pedacinho, né, da começar lendo o parágrafo anterior, só para a gente relembrar aqui um pouquinho a situação. Os amigos, né, Manuel Filomeno de Miranda e outros companheiros, eles foram buscar, né, foram até a região, né, onde ficava o doutor Teofrastos e aquele grupo, né, de espíritos infelizes. Então, aqui ele vai falar, né? é, ele está dizendo aqui que o espírito, o espírito está sendo, vamos dizer assim, está dando um depoimento lá da região onde o doutor Teofrastos domina, né? Então é como se fosse um grande tribunal. E os espíritos trazem aqueles que acham-se merecedores de vingança, que querem vingança. Então, eles trazem um caso aqui de um espírito que foi casado no passado, acreditava que a esposa o amava, né? Então, um dia, a esposa insistiu para que ele viesse para Petrópolis, para passar aqui um fim de semana, né? Porque lá do Rio estava muito calor. E ele achou boa ideia, né? E ele todo ano fazia isso, ele vinha para a Serra. Chegando aqui, eles hospedaram do hotel. O que aconteceu durante a madrugada? A esposa, o amante já tinha vindo antes. E a esposa e o amante o assassinaram no quarto do hotel. E planejaram, né, fingir que tinha sido um assalto, que ele tinha sido vítima de um assalto, que alguém tinha entrado no quarto deles e tinha matado. O cara matou ele a apunhalada. E a polícia investigou, não descobriu nada, e ele acabou, foi enterrado, e a esposa e o amante continuaram a viver juntos. Passado muito tempo,
muito tempo, né? Ele conseguiu despertar, sair daquela tormenta toda, né? E ele volta de alguma maneira, né, até a casa dele, em espírito, e ele encontra quem? A esposa com o amante, casados agora, gastando dinheiro, a fortuna dele. Ele se enche de ódio, se enche de ódio, né? Então, eu ia para um desespero tal que ele é como se ele tivesse enlouquecido depois de morto. E começou a. Isso passaram-se anos, né? Anos. E ele ficou perdido, andando, cheio de ódio, planejando, desejando o pior. Até que um dia, já muito sofrido, mas ainda com muito ódio, muito desejo de vingança, ele se depara com o espírito de uma criança, né? Ele se depara com o espírito de uma criança que devia ter mais ou menos 10 anos. Era, era um menino, um menino. Mas, quando ele olha para aquele espírito de menino, ele sente um terrível horror. Um horror. Por quê? Porque ele acha estranho. Por que eu tenho tanto horror a essa criança que apareceu? A criança estava dormindo na casa dela, desdobrou, foi para o plano espiritual e se deparou com ele. Ele viu a criança, um menino. Então, ele nutriu na hora por aquela criança um horror total. Ele não entendia por que ele estava tendo uma atração violenta para com aquela criança. O que aconteceu? Aquilo continuou, e sempre vendo essa criança, até ele percebeu que aquele corpo infantil abrigava o espírito da mulher dele, da traidora, né? E ele disse aqui, aquele corpo, eu estou lendo uns trechinhos da aula passada, aquele corpo, por sortilégio demoníaco, que me escapava, ocupava a adúltera, agora revestida de forma nova, como que mascarada para continuar a fugir a sanção que merecia. Então ele percebe, essa criança, ela está no corpo de uma criança. E ele pensou, vai ver que ela está no corpo de criança para fugir de mim, né? Para se esconder de mim. Aí ele diz assim, eu ignorava totalmente a lei de vinda e volta. Quer dizer, ele ignorava totalmente a lei da reencarnação. Ele não sabia nada disso. Que história de reencarnação? Ele não sabia disso, né? Aí ele diz, eu ignorava totalmente a lei de vinda e volta, em que os criminosos são obrigados a percorrer, outras vezes, os sítios, quer dizer, as regiões ensinadas, as regiões onde ele cometeu seus crimes, pela sua conduta vergonhosa. Mas ele sentia que perseverando ali, junto aonde aquela criança morava, mais cedo ou mais tarde, surpreenderia a verdade. Foi o que fiz. Ele começou a acompanhar aquela criança. Para onde a criança ia? Para a escola, para casa. Onde a criança ia, ele começou a acompanhar. Ele diz aqui: comecei a acompanhar aquele ser que me inspirava a mais chocante revolta. Paulatinamente, me fui afinando com ele. Quer dizer, e tão constante me fiz na eficiente fiscalização que um dia em que o sono dominou, percebi que ela, a horrenda assassina, abandonava o corpo dele. Vendo-me, reconheceu-me e voltou a refugiar-se nas carnes novas. Então, ele ficou tão junto dela
que um dia, quando ele desdobrou, não foi o espírito da forma masculina que desdobrou, foi o espírito da forma feminina. Porque até então, quando ele dormia, a criança dormia, e ele desdobrava na forma de uma criança, de um espírito no corpo infantil, como se fosse um menino. Ele desdobrava, e era assim. Mas ele ficou tão colado a ele que um dia, quando ele desdobrou, quem aparece? Não é o espírito da forma menino, é o espírito da forma da mulher dele. Ela estava se sentindo tão pressionado pela presença dele que ele desdobra e é na forma feminina que ela tinha no passado, né? E aí, quando ela reconheceu, ela desdobrou e deu de cara com ele. Quando ela reconheceu, ela ficou apavorada e voltou rapidamente para o corpo que dormia. E esse corpo dela foi sacudido por verdadeiro choque, como se ela tivesse tendo uma crise epilética, né? Produzindo um despertar. Ela voltou e teve aquelas tremedeira do corpo e ela acordou. A criança acordou. A partir daí, ele nunca mais saiu de perto. Olhou ali, né? A recordação entrecortada de soluços e descontroles produziu no espírito, né, violenta crise da entidade. Ele que estava contando a história, né? Quando ele conta que ela o reconheceu, aí ele que está contando a história, ele tem uma crise, né, de soluços, se descontrolou, né? E aí o auditório começou a gritar, queremos mais. E aí aquela tremedeira dele foi aumentando, né? Aí ele passou da tremedeira, ele se recompôs, após olhar a figura impassível do chefe, prosseguiu. Porque ela, o espírito dela, estava ali em cima de uma mesa, tipo uma maca, totalmente. Porque eles trouxeram ela. Ela já deveria ter desencarnado, né? A criança, talvez. Então, eles trouxeram o espírito dela e ela está deitada numa maca. E ele se aproxima, o doutor Teofrasto, e ele começa a contar o depoimento frente a ela, que está ali, né? Aí, agora a gente vai conversar na aula de hoje. Aí ele continua contando a história, né? Porque ele se recompôs, a plateia está pedindo que ele continue a contar os absurdos lá dele, né? E ele olhou para o chefe, para o doutor Teofrasto, para ver se o chefe apoia, né? Apoia ele. E o chefe dá aquele apoio. Aí ele continua. No momento em que ela se ocultava, travei conhecimento com o membro desta colônia. Então, lá na casa dela, quando ela vivia como criança, havia um membro dessa colônia do doutor Teofrastos, um espírito, que ali também residia. E vinha aqui trazido para uma entrevista do doutor Teofrastos. Então, havia um espírito lá, nessa casa onde essa criança morava, e ele contou para esse espírito a vida dele. E o espírito disse assim: vamos lá, que eu vou levar você para conhecer o doutor Teofrastos. E você vai lá dar o teu depoimento, né? Ante a citação do nome do mago, os ouvintes, em desatreada balbúrdia, aplaudiram com palmas, assobios e gritos ensurdecedores. A sirene soou impondo silêncio e a narração continuou. Ele vai continuar a contar a história. Ouvido atentamente pelo chefe, ele recomendou-me uma vingança de longo curso. Então, ele foi lá, conversou com o doutor Teofrasto, e o doutor Teofrasto falou para ele: você precisa promover uma vingança de longo curso. Foi o doutor Teofratos foi visitar pessoalmente a minha inimiga. O doutor Teofratos foi até a casa dele, até a casa dela, né? E após demorado exame, chegou à conclusão de que poderíamos produzir muito
em nome da justiça a meu benefício. O corpo era moço, era uma criança, né? Era uma criança. Mas o espírito que o animava era o da assassina, que merecia severa punição. Então a gente vê que esses espíritos, eles não têm o pudor de dizer assim, não, não, não vamos obsidiar uma criança. Tanto que ele falou, o corpo era moço, o corpo era de uma criança, mas habitava ali um espírito de uma terrível assassina. Não interessa se está na forma infantil, não interessa. E identificando dela um corpo de homem, né, porque ela estava no corpo de um menino, né? As tendências guardadas da vida anterior, em que as dissipações atingiram o auge, o esposo, o esposo dela, depois que ela matou o marido, ela se casou, né, com um amante que ajudou ela a matar o marido. Ela ficou um tempo casada com ele, né? E ele acabou roubando todos os bens dela, que eles viviam gastando dinheiro, né? Acabou que o marido tirou tudo dela. E ele evadiu-se para a África, foi embora para a África, deixando-a na mais chocante miséria. O que a levou a uma vida boêmia, aniquilando o corpo em muitos cáteres de perversão moral, vitimada pela tuberculose, que contraíra o peso de excessos de toda a natureza. Fácil seria perturbar-lhe os centros genésicos através da perversão da mente inquieta, em processo de hipnose profunda, praticada por técnicos do nosso lado. Então, depois que o marido abandonou ela, ela ficou na miséria. E aí ela caiu na farra, na bebida e na prostituição. Ela foi para a prostituição. E nesse período lá da prostituição, ela acabou contraindo tuberculose e morreu de tuberculose, né? Morreu de tuberculose. Aí depois, passado um tempo, ela vai reencarnar como essa criança. Mas ele percebeu que ela, enquanto ela era prostituta, ela tinha prazer naquele tipo de vida ali, naquela devassidão, né? Ela tinha muitas ligações com as questões sexuais, com o sexo desvirtuado, entendeu? Então ele percebeu o quê? Eu vou atacar ela por aí. Eu vou trabalhar nela essas questões sexuais para desvirtuá-la. Mas presta atenção. Ele vai fazer isso estando ela no corpo de menino. Perceberam? Porque ela, espírito, ela ainda trazia com ela mesmo depois de morta essas ligações com o sexo desvirtuado do plano espiritual. Entendeu? Por isso ele diz aqui que ela contraíra a tuberculose ao peso de excessos de toda a natureza, né? Bebida, aquela vida de devassidão. Então, ela tinha uma perversão, né, da mente, porque ela ainda era ligada a essas questões do sexo desenfreado. Aí aqui, ó, gargalhadas estentóricas estouraram de todos os lados, lá do anfiteatro, né? Viva a justiça, gritaram muito bem adiante. Então, olha só, pleno amadurecimento das faculdades sexuais, isso levou um certo tempo. Porque quando ele conheceu o garoto tinha 10 anos. Agora, o garoto já é um adolescente. Já deve estar com seus 14, 15, 16 anos. Então, desde os 10 anos que ele ficou ali, obsediando aquela criança. Então, ele diz aqui, em pleno amadurecimento das faculdades sexuais, então ele não tinha mais 10 anos, já devia estar com seus 16, 17, né? Sob a rigorosa assistência de um hipnotizador destacado pelo doutor Teofrastos. Então, a criança
estava sob hipnose, os anos todos, de um trabalhador maléfico que foi colocado ali pelo doutor Teofratos para hipnotizar a criança. Olha o que ele fez. Foi fácil modificar-lhe o interesse, inclinar-lhe a libido em sentido oposto ao da lei natural, já que o seu corpo era masculino. Não era o menino? Era o menino. Então, eles hipnotizaram o menino para que ele continuasse com essa exacerbação sexual que era dela, que ela tinha, só que, como ele era um menino, eles buscaram despertar nele homossexualidade. Entendeu? Olha o que ele diz aqui. Foi fácil modificar o interesse, e o interesse natural de um homem para uma mulher, porque era um homem, era um menino. E ele aqui, em sentido oposto ao da lei natural, já que seu corpo é masculino. Então, a partir do momento que ele deixa de se interessar pelas meninas, ele passa a se interessar pelos meninos, sentido oposto ao corpo dele, que ele é bem. Entendeu? Ao invés de ele se interessar por mulheres, eles o hipnotizaram para despertar dele o interesse por outros homens. Né? O induziram a ter o quê? Interesses homossexuais. Aí diz aqui, induzindo irreparável distonia dos centros da emoção. Daí por diante, associei-me à sua organização física e psíquica. Aí, a partir daí, ele passou a ter o quê? A realizar o quê? Uma possessão. Uma possessão. Experimentando as sensações que lhe eram agradáveis. E criamos um condicionamento em que os nossos interesses agora passaram a ser comum. Então, ele passou a usufruir, o obsessor, né, dos prazeres sexuais que ela tinha, só que num corpo masculino. Entendeu? Aí ele diz aqui: tão fortemente me liguei à sua vida que o ódio que ele sentia se converteu em estímulo de gozo e mandando-nos em processo de vampirização, em que me locupleto e através do qual a destruo, tirando-a cada vez em charco mais vil, até que o suicídio seja a sua solução. Então, ele está vampirizando ela, fazendo ela ter essa vida, né? Buscando relacionamentos homossexuais, mas de uma forma totalmente devassa, totalmente descontrolada, de forma imoral. Não que o homossexualismo seja imoral, mas ele está fazendo com que os relacionamentos dela sejam relacionamentos assim, sabe, com duas, três, quatro pessoas, entendeu? Que ele busque esses bares onde tem muitas pessoas, e lá ele tenha relacionamento com vários homens uma noite, sabe? Aquela coisa bem desequilibrada. Então, você pode ter um relacionamento homossexual e ter uma vida decente. Você ter o seu parceiro, a sua parceira, né? Viver de uma maneira equilibrada, tranquila, honesta, moralizada. Mas ele não quer isso. Ele quer que ele tenha essa vida totalmente, sabe, entregue, vivendo cada dia com uma pessoa, cada noite com dois, três ao mesmo tempo, entendeu? Bebendo, usando drogas, para
que ele possa destruir aquela criatura, destruir essa criatura. Enquanto isso, ele vai se locupletando também dos prazeres que ela participa ali, né? O auditório vibrava. Os espetáculos romanos do passado não poderiam ser mais chocantes. Era difícil saber se aqueles eram espíritos que habitaram corpos humanos ou primitivos seres que apenas experimentaram o trânsito do instinto para os albores da inteligência através de formas humanas. Então, quando você olhava toda aquela plateia que estava ali ouvindo o depoimento dele, a maioria daqueles espíritos desencarnados e encarnados pareciam seres bestiais, mesmo os encarnados. Porque o encarnado, quando voltava para casa e assumia o seu corpo era direitinho. Uma mulher, um homem, pessoas até bonitas. Mas quando ele desdobrava, o espírito, com o seu perispírito, já estava com uma deformação perispiritual. Entendeu? Imagina assim, um homem e uma mulher, encarnados, muito bonitos. De repente, era como se eles estivessem vestidos dentro de uma fantasia. Quando eles tiravam a fantasia, eles tinham a aparência de verdadeiros monstros. Entendeu? Era essa a aparência verdadeira deles, do perispírito, que já estava totalmente deformado. Eles tinham essa aparência monstruosa, a aparência perispiritual deles. Mas quando eles iam para o corpo, eles reassumiam o corpo deles normal, de pessoas normais, que você olhava, você não poderia imaginar. Mas quando eles desdobravam, o eu verdadeiro deles aparecia. Era como se fossem aqueles homens primitivos das cavernas, sujos, entendeu? Deformados. Essa era a verdadeira aparência deles. Mas, quando voltavam para a carne, a aparência física da carne era uma aparência até bonita, né? Bonita. Numa pausa que se fez natural, Saturnino, que era o doutrinador, o companheiro, né? O doutrinador, o benfeitor espiritual, visivelmente comovido, comentou: justiça em nós mesmos. O erro acompanha sempre o desrespeitador da lei. Enquanto ele não se modifica para a verdade e não se submete espontaneamente à reparação, quer dizer, é aquela coisa, enquanto você não se arrepende dos seus erros, enquanto você não passa pela expiação, pelo sofrimento, né? Pelo processo educativo, o erro vai estar sempre acompanhando aquela pessoa. Enquanto ele não se submeter à reparação. Acreditam esses infelizes que estavam ali aplaudindo, gritando, né, apoiando as coisas horríveis que ele estava falando? Acreditam esses infelizes irmãos que o poder lhe está nas mãos, teimando por ignorar que a lei que lhes concede ensejo para tais proezas não permite o uso desregrado da impiedade nem da suprema humilhação, convidando conscientemente a aproximação do momento deles próprios, em situação possivelmente muito mais dolorosa. Então, ele está dizendo o seguinte: que esses espíritos que estão ali, gritando, apoiando, dizendo que ele tem que praticar vingança mesmo, que aquilo tudo que ele está fazendo é certo, eles pensam que eles poderão ficar nessa situação o tempo que eles quiserem. Eles acreditam nisso. Que poderão ficar ali o tempo que eles quiserem. Não. Eles ficarão ali o tempo que Deus assim o decidir. Mas haverá uma hora que Deus é aquele famoso caça livre-arbítrio, entendeu? Que Deus vai caçar o livre-arbítrio deles, que o nosso livre-arbítrio é relativo, e vai impor a eles a reparação. Aí, o processo educativo deles vai ser muito
muito mais doloroso do que o daquela mulher que está ali sofrendo. Entendeu? Porque eles estão apoiando. Então, é o que ele falou. Ele diz aqui, ó, a aproximação do momento deles de reparação, em situação possivelmente muito mais dolorosa. Então, eles pensam que estão no domínio do negócio. Não, nós estamos aqui, nós é que mandamos, nós vamos ficar aqui o tempo que a gente quiser. Não, tem uma hora que o povo diz assim, que a casa cai. E aí não tem como você fugir àquele momento de reparação. Aí ele vai dizer aqui, silenciou, pois que a narrativa entre ovações e assincares tinha curso. Então todo mundo silenciou para continuar ouvindo o depoimento dele. Depois de alguns anos de convivência entre ela e mim, o rapaz, a criança já estava quase adulta, né? Continuou a entidade. Percebi que curiosa tristeza a alucinava. Então, o menino já estava quase adulto, e ele percebeu que ela não estava mais tendo aquele mesmo prazer, né? Porque ela foi hipnotizada para viver aquela vida. Ela começou a entristecer. Sentia-se ela dominada por mim, e aí ela começou a registrar a presença dele. Que até então ela fazia tudo aquilo, mas ela ainda não percebia que ela fazia, porque ele a estava pressionando. Agora ela começou a perceber a presença dele. Agora, após concluir o curso médio, então ele já deve estar com seus 18 anos, né? Iniciar-se na universidade, rapaz, a criança já está adulto, já foi para a universidade. Com maior compreensão dos problemas humanos, sabendo do drama íntimo, ele resolveu procurar um psicanalista de renome. Então, ele estava adulto, né? Sentindo aquelas coisas todas. Ele começou a perceber que alguma coisa não estava bem com ele. E aí ele resolveu procurar um médico, um psicanalista, né? Aqui já é o garoto que já se tornou adulto. E ele vai procurar um psicanalista. Submetida ela, né, a diversos testes. Quer dizer, o rapaz, né, fez vários testes e sessões especializadas com o psicanalista. O facultativo, quer dizer, o terapeuta, o psicanalista, que é dócil à minha sugestão. Ele, o obsessor, dominou também o psicanalista. Entendeu? Ele também conseguiu envolver espiritualmente o terapeuta que estava atendendo ele. Ele estendeu o domínio dele para o terapeuta. Então, isso aqui, né? Merece, aqui, ó, submetido a diversos testes e sessões especializadas, o facultativo, quer dizer, o terapeuta, que é dócil à minha sugestão, merece esclarecer que, a este tempo, já me enfronhara devidamente nas técnicas de sugestão, nos diversos processos hipnológicos de que me utilizo com frequência para colimar os meus desejos, e que ignora o terapeuta totalmente na sua soberbia intelectual, as realidades deste lado, utilizando-se de expressões muito em moda, por mim inspiradas. Então, ele, o obsessor, começou também a estudar práticas de hipnose. Durante todos esses anos, desde que ela era uma criança até agora adulto, ele, o obsessor, estudou hipnose. E agora ele consegue não só hipnotizar ela, mas ele consegue também hipnotizar o médico, o terapeuta, que também não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Mas como o terapeuta também é muito orgulhoso, vaidoso, sabe aquele médico que acha que tem conhecimento de tudo, ele não percebe
que as orientações que ele está passando para o rapaz, muitas do que ele está falando está sendo intuído pelo obsessor para ele, entendeu? Para que ele não consiga ajudar. Então, as orientações que ele passa, o médico, né, o psicólogo, para o rapaz, vem do obsessor, que está dominando o terapeuta. Para o terapeuta recomendar coisas que não são boas. Aí, percebeu? Ele dominou tudo, a ela e o terapeuta. Como o terapeuta não tem religião, é uma pessoa ligada só à medicina, está achando que essas ideias que estão chegando para ele é tudo pensa dele, não é. É uma orientação do obsessor. Então, diz aqui. E aí o médico, né, utiliza-se de expressões para o rapaz muito em moda, por mim inspirada. O que o terapeuta sugeriu para ele? Sugeriu que o essencial da vida é a pessoa realizar-se como achar conveniente. Porque o rapaz foi falar para ele que ele estava tendo essa vida, né, de uma sexualidade exacerbada. E o terapeuta falou para ele: não esquece a cabeça com isso, não. O certo é você se realizar como você achar conveniente. E que tudo mais que o povo fala por aí é tabu. São tabus que devem ser quebrados em prol da felicidade de cada um. Então, ele contou para o terapeuta as coisas que ele faz, as farras que ele faz, a sexualidade exacerbada que ele tem, as companhias sexuais que ele procura. E o terapeuta falou para ele: esquenta a cabeça com isso, não. Continua fazendo o que você quer fazer. O que, tipo assim, aproveite a vida. Não tem problema nenhum nisso que você está fazendo. Entendeu? Tudo, ó, dá por ele. Acionando o especialista, que é o terapeuta, com a sugestão, consegui que ele a estimulasse o rapaz ao prosseguimento habitual dos seus atos, o que não me foi difícil. Então, ele foi lá para procurar uma orientação com o terapeuta, e o terapeuta disse para ele aqui: pode continuar fazendo o que você está fazendo, está tudo certo, não tem problema nenhum. Novas gargalhadas espocaram, acompanhada dos mais chocantes verbetes da infelicidade humana. Quando ele terminou de contar isso, o pessoal que estava ouvindo, né, caíram da gargalhada. Muito estimulado pelo consenso geral, o espírito infeliz culminou. Quando já me supunha, ele, o obsessor dizendo, já me supunha dono absoluto da situação, alguém aconselhou-a, quer dizer, aconselhou o rapaz, né? Ele fala, aconselhou-a, que é o espírito da mulher dele, mas é um rapaz, a procurar sessões espíritas, pois que isto poderia ser uma obsessão. Porque ele estava fazendo tratamento terapêutico, mas continuava se sentindo mal. Ele não queria mais aquele tipo de coisa. E alguém disse para ele: mas por que você não vai procurar uma casa espírita? Isso aí está parecendo até uma obsessão. Esse alguém é um certo pregador do espiritismo, nesta cidade, que se propôs ajudá-la com passes e outros recursos que ignoro. E aí, alguém, um espírita, disse para o rapaz: ó, vai lá na casa, você vai fazer um tratamento espiritual, nós vamos aplicar passes em você. O quê? E o espírito obsessor disse assim: eu não entendo nada disso. Eu não entendo dessas coisas espíritas. O quebrador do auditório já se viu. E a justiça, o espiritismo é o maior inimigo da nossa organização. Fora com o espiritismo, reajamos à intrugice, quer dizer, reajamos à intromissão desses espíritos. Novamente o silvo das cigarras impôs silêncio. O narrador prosseguiu. Atônita,
o rapaz, né, ele começou a frequentar algumas sessões e eu, o obsessor, me senti repentinamente sem possibilidade de dominá-la como fazia até então. Ela começou a fazer o tratamento espírita e aí o obsessor foi perdendo o domínio sobre ela, né? Sabendo, sem resistência, para o que já lhe constituía um hábito, comecei a sugestioná-la de longe, porque ele não estava conseguindo mais envolvê-la. E aí ele passou. Ele sabia que ela era fraca, que talvez ela não perseverasse no tratamento espírita. Então ele ficou o quê? Obsediando ela à distância, né? A infeliz, no entanto, ao invés de receber as minhas impressões, fez-se beata. Ela passou a frequentar a casa espírita. Fez-se beata. Começou a orar. Recorri então ao doutor Teofrastos, que muito sábio lhe deu assistência especializada e conseguiu induzi-la a novos compromissos, obrigando-a a rescindir o que me ofereceu o ensejo de trazê-la aqui hoje. Então, o doutor Teofrastos, o que ele fez? Ele eh, fez aquele tratamento em cima dela. Ele atacou diretamente. E ela acabou o quê? Deixando a casa espírita. Entendeu? Deixando-a, se afastou, porque ele ficou em cima dela, né? E como ela não era uma pessoa, sabe, resistente, aquela pessoa perseverante, ela se afasta da casa espírita. E aí o que acontece? Ela cai novamente no erro. Igual aquela passagem, uma passagem até interessante, que nós vamos até depois dar uma lida, eu acho que é, deixa eu ver aqui, é Mateus, vou ver se eu me lembro. Mateus capítulo 12, deixa eu achar aqui. Capítulo 12, versículos 43 a 45. Olha só. Olha o que diz aqui em Mateus 12, porque ela estava espírita. Ela estava, né, sendo atendida, mas o precisou dela. Como ele não conseguiu, ele pediu ajuda do doutor Teofrasto. E como o doutor Teofrasto tem um poder maior que o dele, ele jogou esse poder de sedução sobre ela. E ela, apesar de estar na casa, ela não foi o quê? Resistente. E aí ela se afastou. E aí ele pegou ela de volta. Olha o que está em Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Quando o espírito impuro sai do homem, atravessa lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Após vir, encontra desocupada, varrida e adornada. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrou ali. E torna-se o último estado daquele homem. Assim será também para esta geração má. Então, foi o que Jesus falou. Ela estava ali na casa espírita. O obsessor dela, que era o marido, ele se afastou um pouco dela, se afastou, mas não foi embora. Então, nesse período que ela se afastou, o que ela tinha que fazer? Perseverar mais. E Kardec diz que não há arrastamento irresistível. Mesmo com o doutor Teofrastos agindo sobre ela poderia resistir ao ataque dele. Mas o marido dela diz assim, ele diz que ela era fraca, que ela era facilmente sugestionável. Entendeu? Ela abraçou o espiritismo, mas não abraçou muito. Ela ainda mantinha na cabeça dela desejos.
ela não fez aquela renúncia verdadeira. E aí, quando veio outro espírito, lembra no Evangelho? Esse espírito vai e pede ajuda de outros 7. Pediu ajuda do Teofrasto. Veio e conseguiu arrastá-la facilmente, porque ela não perseverou verdadeiramente. Aí, Saturnino, que é um amigo espiritual, vigilante, elucidou. Em qualquer problema de desobsessão, olha o que Saturnino vai dizer aqui. Em qualquer problema de desobsessão, a parte mais importante e difícil pertence ao paciente, pertence ao obsediado, que, afinal de contas, é o endividado. A este, o obsediado, o endividado que está sofrendo processo obsessivo, compete o difícil recurso da insistência do bem, perseverando no dever e fugindo a qualquer custo aos velhos cultos do seu eu enfermo, aos atos infelizes, mediante os quais volta a sintonizar com seus perseguidores, que, embora momentaneamente afastados, não estão convencidos da necessidade de os libertar. Oração, portanto, mas vigilância também, conforme a recompensa de Jesus. A prece oferece o tônico da resistência e a vigilância, o vigor da dignidade, armas para quaisquer situações, são o escudo e a armadura do cristão. Então, Saturno está dizendo o seguinte: aquele que está sofrendo um ataque, ele tem que ser forte, ele tem que perseverar, porque a parte mais importante do tratamento pertence ao doente, porque ele é o endividado. Então, ele tem que renunciar, ele tem que perseverar no dever, fugindo às velhas práticas, se afastando de tudo que lembre aquela vida anterior, cortando até relações de amizade, entendeu? Para mudar do astral dele. E ela não fez isso. Ou o menino não fez isso. Deve ter mantido as mesmas coisas. Ia na casa espírita, mas mantinha as mesmas companhias. Ele não se desligou, não cortou os laços. E aí os obsessores conseguiram atraí-la novamente, porque ele verdadeiramente não cortou os laços. Foi o que ele falou aqui, ó, que Jesus sempre diz, né? Vigiai e orai. Oração, a vigilância também. A prece oferece o tônico da. A prece dá força para você. E a vigilância, o vigor da dignidade, são as armas do verdadeiro cristão, daquele que quer se libertar. Isso é muito importante. Não tem tratamento espiritual sem você romper com o passado, com as velhas práticas. Por isso que é difícil. As pessoas dizem, não, eu estou melhorando, mas não quer renunciar, quer continuar, sabe? O pelar é o pecar, o pelar é o pecar. Aí ele diz aqui, o meu desejo, diz o obsessor, é continuar a dominá-la. Continua a enganar. Quer dizer, ele continua ali. E, nesse sentido, o nosso chefe se propôs, aí o chefe dele, o Teofrasto, disse assim, vamos intensificar a obsessão dela. Então, ele se propôs a submetê-la a uma intervenção cirúrgica e decidiu fazer uma intervenção cirúrgica no perispírito dela. Processo eficiente, contra o qual os espíritas nada poderiam fazer no sentido de libertá-la. Então, ele pensou assim: vamos intensificar o ataque a ela. Vamos fazer uma cirurgia no perispírito dela para que os espíritas não possam mais ajudá-la. Ao sinal do doutor Teofrastos, o espírito silenciou. O antigo mago de Rouen, que é o doutor Teofrastos, levantou-se, acolitado, quer dizer, seguido por 2 assessores, e examinou a entidade. Ele se levantou e foi examinar ela, que ela estava deitada lá, né? Cujo desequilíbrio e vigilância
com o culto das responsabilidades a levar aquela dolorosa situação. Quer dizer, ela não era vítima. Tudo aquilo que tinha acontecido com ela aconteceu por culpa dela. Porque um dia ela decidiu, junto com o amante, matar o marido. Entendeu? Ela que procurou o abismo. Enquanto isso, enquanto isso ocorria, Saturnino, que é o benfeitor espiritual, esclareceu. Não duvidemos do concurso, quer dizer, da ajuda do alto. Jesus vela a vítima de si mesmo, que os nossos olhos contemplam, que é o espírito feminino que estava ali, não está à mercê de tão sinistros algozes, abandonada. Entidades vigilantes socorrerá mais. Mais tarde eles vão socorrê-la. O espiritismo possui antídotos para todas as surtidas das mentes radicadas no mal, desde que os que buscam a linfa soberana e refrescante da fé restaurada desejam assumir consigo mesmo os compromissos de perseverarem nos deveres superiores a benefício pessoal. Oremos e confiamos. Então, ele diz, a doutrina espírita ela tem um remédio para a cura de qualquer mal, mas é preciso que você queira fazer o tratamento. E o tratamento é duro, é doloroso, porque o crime que ela praticou foi bárbaro. E depois do crime, ela caiu na farra, ela caiu né, na loucura, na sexualidade, enquanto ela ainda tinha um amante. Depois que o amante morreu, ela continuou, ela não se arrependeu em nenhum momento. E quando ela reencarna novamente, como menino, ainda não tinha arrependimento. Tanto é que ele aceitou facilmente a sugestão de viver essa vida translocada novamente. Então, o doutor Saturnino falou, ela vai ter ajuda, ela vai ter ajuda. Mas, tipo assim, ela ainda vai sofrer mais um pouco. Né? Agora, ele diz, o espiritismo tem solução para qualquer problema. Agora, você precisa aceitar, se submeter ao tratamento. Se você não aceitar, Jesus não pode tirar o seu livre-arbítrio. Aí ele diz aqui, né? Olhemos e confiemos. Aí o doutor Teofratos, que é o mago das sombras, ele diz assim, que ele falou que quer fazer uma cirurgia do perispírito dela. Iremos fazer uma implantação, disse em tom de inesquecível diferença. O doutor Teofrastos, ele diz assim, vamos fazer uma implantação de uma pequena célula fotoelétrica gravada de material especial dos centros da memória do paciente. É como se ele quisesse colocar um chip no cérebro dela, tá? Que esse chip liberasse uma mensagem para ela ouvir o tempo todo. Agora, vamos perceber o seguinte, gente. Esse dispositivo parasita que eles vão colocar nela não é um chip como o nosso telefone tem. É porque não tem uma palavra para descrever perfeitamente isso. Mas a gente tem que pensar o seguinte: esse aparelho, essa célula fotoelétrica que eles vão colocar, é fluídica, tá? Ela é fluídica. Isso aí. Mas, como ele não tem como explicar, ele vai dizer mais ou menos como se fosse um chip nosso que a gente usa, mas é fluídico. Uma célula fotoelétrica gravada, que emite uma mensagem de material especial, porque ela é fluídica, nos centros da memória do paciente, sutilmente o perispírito. Faremos que a nossa voz lhe repita insistentemente a mesma ordem. Você vai enlouquecer, suicide-se. Somos obrigados a utilizar os mais avançados recursos, desde que estes nos ajudem a colimar, a obter os nossos fins, a alcançar os nossos fins. Este é um dos muitos processos de que nos podemos utilizar em nossas tarefas.
Então, os espíritos do mal, os espíritos maléficos, eles usam de todo e qualquer recurso para tentar destruir uma pessoa. Muita gente, né? Nós vemos em algumas casas espíritas, como Frei Luís, que eles trabalham com goécia, magia negra, essas coisas assim. É isso aqui, só que com outros nomes. Se fosse uma casa de Umbanda, Candomblé, diria o quê? Ah, isso é o trabalho de magia negra. Entendeu? Isso é o trabalho de magia negra. Então, são recursos que se utilizam. E todos os recursos que são implantados no perispírito é fluídico. Eles criam isso com um objetivo. Pode ser, de repente, até um tipo, um animal, né? Eu já contei para vocês a história, né? Tipo, como se fosse da minha amiga, como se fossem duas lacraias implantadas no joelho dela. É fluídico. Tanto é fluídico que quando saiu, ficou se arrastando pela sala e quando bateu contra a parede, virou fumaça. É fluídico. Mas eles fazem. Agulhas, colocam de tudo. Mas é tudo fluídico, implantado no perispírito. E que recebem nomes variados, dependendo da denominação religiosa. Eu vou daqui a pouco trazer um texto onde a gente vai olhar o nome que a gente usa dentro da doutrina espírita. E ele diz Ô, aqui, Rose, aí, se eles não conseguir atingir diretamente a pessoa, ele vai atingir indiretamente, né? Ele vai pegar uma pessoa, por exemplo, um parente, um filho, uma pessoa mais próxima, uma pessoa querida da gente, né? E atingir para poder destruir a gente, né? e eles fizeram com o doutor Bezerra de Menezes. Eles não conseguiram atingir o doutor Bezerra. Atacaram quem? O filho dele. O filho, né? Então, ele É. aqui, olha o que o doutor Teofrasto fala. Somos obrigados a utilizar os mais avançados recursos, desde que estes recursos nos ajudem a alcançar, a colimar os nossos fins. Este é um dos muitos processos de que nós podemos utilizar em nossas tarefas. Eles vão tentar de tudo para destruir aquela pessoa. E eles têm inúmeros recursos. Aí ele continua aqui. Estarrecidos, Manuel Filomeno de Miranda e equipe, vimos o cruel verdugo movimentar-se na região cerebral do espírito, não é no cérebro, é no perispírito. Ele não planta no cérebro da pessoa, porque o cérebro é do físico, ele age no perispírito. Então, ele diz aqui, na região cerebral do perispírito, do jovem, era do jovem adormecido, né? Porque ele tinha forma de homem, apesar de ser a mulher reencarnada, né? Com diversos instrumentos cirúrgicos. Embora não pudéssemos lograr, quer dizer, perceber todos os detalhes, o silêncio do recinto denotava a gravidade do momento. Transcorridos 10 minutos, a cirurgia no perispírito daquele jovem, na região cerebral do perispírito dele, foi dada por concluída e o paciente foi removido. Então, fizeram a cirurgia, implantaram o instrumento lá no perispírito dele, do cérebro perispiritual dele. Ele estava no desdobramento do sono. Entenderam? Ele estava no desdobramento do sono. Implantaram aquilo, implantado. Levaram ele lá para
para uma área separada. Ele vai ficar lá até acordar no corpo. Totalmente desequilibrado. Eu trouxe agora um texto para a gente falar sobre isso. A nossa ideia é o quê? É mostrar que isso existe. Mas cada religião dá o seu nome para esse tipo de coisa, tá? Agora, a doutrina espírita tem um tratamento para isso. Mas, como disse o homem espiritual, o tratamento só tem efeito se você verdadeiramente estiver disposto a se modificar. E como diz Kardec, não há arrastamento irresistível. Não tem aquela coisa de que eu não posso, eu não consigo, consegue, que como disse, né? Como já disse Allan Kardec, eu vou até pegar aqui o meu livro dos Espíritos, ele já deixou bem claro para a gente, não existe arrastamento irresistível. Lembra? Não existe arrastamento irresistível. E os amigos espirituais já disseram para a gente várias vezes: qualquer um de nós, usando a vontade, pode se libertar do mal. Mas ele diz assim: mas quantos de vós têm tão pouca vontade? Quantos de vós não estão verdadeiramente decididos a uma transformação? Estão decididos assim, da boca para fora. Né? É a questão 909 do Livro dos Espíritos, onde o Espírito diz assim: a pergunta: poderia sempre o homem, em seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há quão pouco dentre vós fazem esforços? Então, ele está querendo dizer o quê? Que a gente pode se libertar, sim. A gente pode se libertar. Mas, verdadeiramente, a gente não tem aquela força. Por quê? Porque a gente se compraz no erro. E aqui, na questão 872 do Livro dos Espíritos também, lá, no oitavo parágrafo, Kardec diz assim: assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar ouvidos à voz oculta que lhe fala do último, sendo ao mal. Como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fala ostensivamente? Então, Kardec, do Livro dos Espíritos, a questão 872, diz que não há arrastamento irresistível. Se o homem tiver uma vontade hercúlea, ele pode fechar o ouvido àquela vozinha que fala para ele fazer isso, fazer aquilo. Da mesma maneira que ele pode fechar o ouvido ao colega encarnado que quer levar ele para tal lugar e dizer: não, não vou não. E na 909 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem o quê? Meu filho, você, se você acionar a tua vontade, você pode vencer o mal. O problema é que muita gente não está disposta a fazer muito esforço. Entendeu? Não quer fazer muito esforço. Aí fica difícil. Aí diz: eu não consegui. Então, eu vou compartilhar aqui um texto, né, muito interessante que fala sobre isso. Deixa eu pegar ele aqui para a gente. Ele fala sobre isso. Você está ouvindo o texto? Só responde aí para mim, Ana. Sim, Estão vendo? sim. Então, tá. Isto é, obsessões complexas por aparelhos parasitas. Esse é o nome, tá? Esse é o nome que, dentro da doutrina espírita, é, é utilizado. Esse é o nome, tá? Então, outras
é, outras religiões podem falar outros nomes. Pode dizer que isso é magia negra, que isso é goécia, que isso e aquilo. Mas a doutrina espírita usa esse tipo de termo, tá? E mostra que não é nada sobrenatural. Esse texto é do doutor Vítor Ronaldo Costa, um grande estudioso da doutrina, um grande estudioso da obsessão. E ele vai dizer assim: Ivone do Amaral Pereira e Manuel Filomeno de Miranda registram nas suas obras obsessões complicadas pela presença de artefatos fluídicos desarmonizadores. Esse é o nome que a gente usa, tá? Artefatos fluídicos. Alguns usam o termo aparelhos parasitas, que são implantados ali, outros usam o termo artefatos fluídicos desarmonizadores, que vai desarmonizar a pessoa. A questão das obsessões espirituais está longe de ser desvendada em sua totalidade. Tamanha a diversidade de mecanismos íntimos responsáveis pelo desencadeamento das mais complexas síndromes defrontadas pelo gênero humano. Muito embora, na visão espírita, tenha-se o conhecimento teórico dos fatores predisponentes das obsessões, vingança e a vontade de fazer o mal por parte dos espíritos focados na crueldade, dos espíritos vingadores, pouco se conhece a respeito da forma pela qual o processo ganha curso. Então, a gente fala sobre a obsessão, a gente estuda a obsessão, mas ainda nós conhecemos pouco de como é que esse processo acontece com maior amplitude. O modus operandi da obsessão espiritual constitui-se um desafio, pois nem todos os casos decorrem da simples ação hipnótica, da telementação entre o obsessor e a sua vítima. A obsessão decorrente da sugestão mental, essa que essa jovem sofreu, foi perfeitamente descrita por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo 23 da Obsessão. Oportunidade, quem quiser estudar esse capítulo 23, em que o codificador estabeleceu uma classificação alicerçada na gradação crescente dos efeitos opressivos sobre o encarnado, tais como a obsessão simples, a fascinação, a subjugação, e também tem a possessão, né? Assim, pode-se dizer que, no contexto das obsessões complexas, que são aquelas obsessões mais difíceis, ou seja, aquelas que ultrapassam os limites da simples sugestão mental, identifica-se um tipo caracterizado pela presença de verdadeiros artefatos fluídicos desarmonizadores. Por que desarmonizadores? Porque ele desarmoniza, desequilibra a pessoa, inseridos na contraparte astral das criaturas. Qual é a contraparte astral? O perispírito. Com a finalidade de produzir, por ressonância vibratória, sintomas estranhos e contundentes, caracterizados por dores lacinantes, limitações funcionais. Às vezes a pessoa não consegue andar direito, graves dores na coluna, nas pernas, enfermidades degenerativas, tumoriais ou comprometimento mental severo. Até câncer a pessoa pode ter. Esses aparelhos, quer dizer, artefatos fluídicos, uns mais simples e de maior tamanho, outros minúsculos e sofisticados, podem ser considerados pontos de partida de um número expressivo de obsessões espirituais graves. Daí a importância dos espíritas conhecerem detalhadamente o assunto. Desde a década de 60, a literatura espírita brasileira coleciona breves informações a respeito do assunto, mais precisamente duas registradas por autores confiáveis. Então, ele vai trazer
2 casos que a espiritualidade apresenta de autores golfiados. Talvez por se tratar de temática pouco ventilada, quer dizer, pouco estudada do contexto doutrinário, a questão tenha caído no esquecimento. Essa questão dos artefatos fluídicos, como pouca gente estuda, talvez tenha caído no esquecimento, pois a pesquisa experimental não é norma do nosso movimento espírita, com raras exceções, a exemplo dos trabalhos desenvolvidos pelos confrades Hernando Guimarães Andrade, Hermínio de Miranda, Lamartine Palhano Júnior e José Lacerda de Azevedo. Este último, José Lacerda de Azevedo, foi um grande estudioso das obsessões complexas. Depois eu vou ver se tem algum livro dele para colocar aí para vocês. Pois bem, agora ele vai relembrar 2 casos de aparelhos, esses aparelhos fluídicos, né, que foram investigados por 2 autores espíritas. Então ele vai dizer aqui, e ele diz, relembremos inicialmente algumas informações canalizadas por médios que merecem crédito. A saudosa e respeitada médium Ivone do Amaral Pereira, em sua obra Recordações da Mediunidade, no capítulo Complexo Obsessão, descreve um caso acontecido em 1930, em que se percebe nitidamente a presença desse aparelho parasita, que é um aparelho. Eu vou até voltar aqui o nome do aparelho para a gente não esquecer, né? Artefatos fluídicos desarmonizadores. Deixa eu até colocar aqui. Fluídicos desarmonizadores. Para a gente sempre lembrar que isso é fluídico, né? Então, ele vai falar aqui, vai contar um caso que alguns chamam desse artefato fluídico de aparelho parasita, né? Então, ela vai descrever um caso, em 1930, do livro Recordações da Mediunidade, que nós já estudamos, em que se percebe nitidamente a presença desse aparelho parasita, que é o artefato fluídico, desarmonizador, responsável por gravíssimas consequências. Tratava-se de uma criança com 13 anos de idade, levada pelos pais ao antigo Centro Espírita de Lavras, época em que a própria médium servia de intérprete ao espírito do Dr. Bezerra de Menezes. A história clínica pode ser assim resumida. Desde os 2 anos, essa criança, né, defrontou-se com deformidades físicas em pernas e braços, acompanhada da incapacidade de articular palavras. Quanto aos efeitos, tratava-se de um caso grave de mudez. A saudosa médium assim relata como o diagnóstico foi feito. Ao penetrar o menino, né, com a família, a sede do centro, acompanhado pelo pai, os 2 videntes que estavam presentes à reunião, e também eu, diz Ivone, eu mesma, fomos concordes, quer dizer, concordamos em perceber que havia uma forma escura e compacta cavalgando o rapaz, nas costas do rapaz, como se o rapaz fosse um cavalo essa pessoa, esse espírito, fosse o cavaleiro. Como se o rapaz, o menino de 13 anos, nada mais fosse que uma alimária de sela, quer dizer, um cavalo com a sela. Visto que até as rédeas e o freio na boca, todo cavalo não usa aquele freio de metal na boca para o cavaleiro puxar a corda e o cavalo frear. Pois o garoto tinha um freio na boca, logicamente, que era um artefato fluídico na forma de um freio de cavalo. Tá? Então, freio na boca existiam estruturados na mesma sombra escura. Ora, a forma escura montada nas costas do garoto nada mais era do que o seu obsessor, antigo escravo, odiento e vingativo, em virtude do sofrimento que lhe foi imposto pelo seu senhor de então. Todavia, mediante o tratamento espírita, o jovem ficou literalmente curado no espaço de 30 dias. E a médium Ivone assim finaliza o seu comentário. Deslumbrado o pai do rapaz, com a cura rápida, tornou-se espírita com toda a família, desejoso de se instruir no assunto, enquanto o filho, falando normalmente agora, né, explicava sorridente. Eu sabia falar sim, mas a voz não sabia, não saía, porque uma coisa esquisita apertava a minha língua e engasgava a garganta. Essa coisa esquisita seria certamente
o freio forjado com forças maléficas invisíveis. Era um artefato fluídico. Observem que se tratava de um caso não resolvido pela medicina tradicional, porque o menino foi várias vezes ao médico e eles não conseguiam saber por que, que o menino tinha aquela paralisia nas pernas, por que, que o menino não falava. A evolução prolongada por mais de 10 anos, que o menino já estava com 13 anos, e esse problema dele era desde que ele nasceu, deixar efeitos marcantes no campo físico do jovem. As pernas dele ficaram atrofiadas, inclusive a mudez aparentemente irreversível. Parecia que ele não ia voltar a falar. Ele voltou, mas ele ficou o quê? Com as pernas atrofiadas. Então ia precisar fazer muito tratamento, muita fisioterapia. No entanto, o esclarecimento a que foi submetida a entidade espiritual, então, o obsessor foi levado a tratamento, né? E ele, o obsessor, né, que depois de um tratamento de trabalho, do trabalho obsessivo, o obsessor decidiu, aceitou a retirada do freio bucal, aparelho parasita. Isso contribuiu para reverter o quadro que o menino apresentava, que era de paralisia e não conseguia falar. Mas no trabalho desobsessivo, eles convenceram, fizeram o obsessor entender que aquilo não era certo e ele, o obsessor, é que retirou o aparelho fluídico. Então, diz aqui, demonstração inequívoca de que a terapêutica espiritual, quando bem orientada, quando integrada por tarefeiros altruístas, suficientemente treinados e coordenados pelo mundo maior, pode amenizar bastante o sofrimento das enfermidades complexas. Outra referência notável encontra-se, ele vai tratar do nosso caso, na obra dos Bastidores da Obsessão, psicografia respeitável do médio de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, do capítulo intitulado Processos Obsessivos, que é o capítulo 8 do livro que a gente está estudando. O autor espiritual, que é o Manuel Filomeno de Miranda, fala sobre um tipo de aparelho parasita, artefatos fluídicos, desarmonizadores, bem mais sofisticado, provido de recursos eletrônicos e arquitetado por um gênio das sombras do Dr. Teofrastos. E aí ele traz um pedacinho daquilo que a gente leu no livro, né? Estarrecidos, vimos o cruel verdugo movimentar-se na região cerebral do perispírito do jovem adormecido com diversos instrumentos cirúrgicos. Embora não pudéssemos lograr perceber todos os detalhes, o silêncio no recinto denotava a gravidade do sofrimento. A análise desses dois casos, do caso trazido pela Ivone, do caso trazido pelo Manuel Filomeno de Miranda, é suficiente para que se fique alerta quanto à possibilidade das obsessões complexas. Do primeiro, que é o caso da criança, a ação patogênica foi desencadeada por um aparelho rudimentar em forma de freio equino, fixado na parte interna da mucosa bucal. Então, o aparelho foi fixado dentro da boca da criança a dificultar o desenvolvimento da linguagem. Era um tipo de aparelho parasita, bem dizer, grosseiro, era grosseiro, né? Forjado com fluidos densificados, mas muito bem plantado na estrutura anatômica do perispírito, correspondente à boca do campo orgânico. Então, foi instalado no perispírito, na área que corresponde do perispírito à boca do menino. Caso tal artefato fluídico não tivesse sido diagnosticado pelos médios videntes e retirado naquela oportunidade, certamente o problema da mudez não teria sido corrigido. No segundo caso, que é no livro dos Bastidores da Obsessão, esse aparelho, como ficou visto, era muito mais delicado que um freio bucal, de tamanho muito reduzido, autofuncionante, inserido cuidadosamente por meio de cirurgia em área nobre do encéfalo perispiritual, com a finalidade de emitir sugestões subliminares contínuas até romper o equilíbrio psíquico da pobre vítima e levar-lhe à loucura total e ao suicídio. Observem ainda um outro pormenor, importante fator diferencial na técnica de investigação dos citados casos. Quando os médiums fixaram a atenção na criança,
Logo perceberam a presença de um campo vibratório denso, fortemente imantado ao perispírito do garoto, que é o menino do cavalo, né? Como a cavalgar-lhe o dorso. Eles, os médicos, quando ele entrou na casa do espírito, os médicos perceberam logo que havia um espírito aí. Era um obsessor que ali se encontrava a manipular as rédeas e o tal freio bucal. De certa forma, o diagnóstico não apresentou dificuldade. Quer dizer, a criança não era inocente. Aquilo era uma vingança, porque no passado ele foi um senhor de escravos e tratou muito mal os escravos, chegou a matar esse escravo. E esse escravo veio buscar vingança. A análise clarividente dos médios, lá do Centro Espírita de Lavras, permitiu a identificação do artifício obsessivo. Todavia, no caso citado por Manuel Fleury Miranda, o diagnóstico exigiria um pouco mais de conhecimento e traquejo. O diminuto aparelho parasita fluídico, né? Semelhante a verdadeiro chip, ele bota entre aspas, porque na realidade não é um chip, eletrônico, incrustado na intimidade do cérebro perispiritual, sem a presença costumeira do obsessor ao lado do enfermo, provavelmente dificultaria o diagnóstico da síndrome. Porque ele instalaria o artefato fluídico e não precisaria mais ficar do lado dela, poderiam ir embora. E o aparelho ia ficar repetindo aquela frase, que era para ela se matar. Isso dificultaria o diagnóstico para um médium vidente. O grupo mediúnico teria de se valer da clarividência espontânea, induzida pelo desdobramento perispirítico, para identificar o minúsculo instrumento cerebral e depois localizar na erraticidade umbralina o espírito responsável. Porque eles precisam descobrir quem é que fez isso. Quem é que fez esse tipo de coisa? Como se deduz, são situações que requerem um bom nível de treinamento do grupo mediúnico e, sobretudo, o concurso, a ajuda de dirigentes afeiçoados às modernas técnicas de investigação do psiquismo de profundidade. Além do mais, era preciso localizar à distância o espírito responsável pela cirurgia do implante, para que, uma vez atraído ao cenário mediúnico, o mesmo fosse submetido ao diálogo esclarecedor e convencido a retirar ele próprio o artefato parasita. A ideia é sempre essa, que quem plantou, retire. Oportunidade ofertada pela misericórdia divina com vistas à recuperação inicial da entidade maléfica envolvida em sombras. Então, o grupo doutrinador da casa vai doutrinar esse espírito para convencê-lo a perceber que ele está fazendo errado e a atirar o aparelho. Pode-se adiantar aos prezados leitores que, apesar do desafio, esse desiderato, quer dizer, esse fato é perfeitamente execuível, quer dizer, é possível fazer. Tudo vai depender de alguns requisitos essenciais a saber: experiência do grupo mediúnico na tarefa desobsessiva, formação criteriosa da doutrina codificada por Allan Kardec, apoio incondicional dos mentores espirituais e disposição de servir aos necessitados de acordo com as normas evangélicas norteadas do Espiritismo. Não obstante as técnicas avançadas engendradas pelos virtudes espirituais, já se dispõe do presente momento de contramedidas defensivas capazes de fazer frente ao avanço das sombras. Ele está dizendo o seguinte: nós temos meios de combater esse tipo de coisa. No entanto, em se considerando a sujeição da maioria dos mortais aos processos obsessivos de repercussão grave, não se deve olvidar as normas sabiamente ofertadas por Manuel Filomeno de Miranda na obra Nos Bastidores da Obsessão. Quando o Manuel Filomeno de Miranda fala em qualquer problema de desobsessão, a parte mais importante e difícil pertence ao paciente, que, afinal de contas, é o endividado. A este compete o difícil recurso da insistência no bem, perseverando no dever e fugindo a qualquer custo aos velhos cultos do eu enfermo, aos hábitos infelizes, mediante os quais volta a sintonizar com os seus perseguidores, que, embora momentaneamente afastados, não estão convencidos da necessidade de os libertar. Então, ele diz que Manuel Filomeno de Miranda fala com a gente sobre isso, da questão da gente perseverar do dever, fugindo às velhas práticas.
E aqui eu trago a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43, 45, quando Jesus diz: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saiu. Então você se liberta de um processo obsessivo, mas se você não se emendar, esse processo vai voltar a acontecer. Ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e adornada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá esta geração perversa. Essa é a passagem do Evangelho. E aqui eu trouxe uma pequena explicação dessa passagem. Quando ele diz aqui, quando o espírito imundo sai de um homem, é o que está na passagem, o que Jesus falou. O espírito sai. O mal deixa uma pessoa por um motivo. Ou a pessoa foi doutrinada, o espírito foi doutrinado, passou por um tratamento espiritual, e o espírito se afastou. Por isso que Jesus falou, quando o espírito do mundo sai de um homem, ele vai, roda, roda e diz que vai voltar. Um dia ele volta e encontra a casa vazia. Como? Como a casa está vazia? A vida da pessoa, quando ela se liberta daquela obsessão, fica aparentemente organizada. Parece que está tudo uma maravilha. Mas a pessoa não busca a presença de Deus na sua vida. Ela não busca se fortalecer através do Evangelho. Ela não busca se modificar. Entendeu? Ela não se aproxima de Deus. A obsessão passou, oh, que maravilha! Ela volta àquelas velhas práticas e não busca a evangelização. Aí tem o retorno. Olha o que o Espírito diz: voltarei para a casa de onde saiu. O Espírito volta, o retorno. O mal, com o tempo, volta com mais força. Ao ver o espaço desocupado, a pessoa não procurou mudar, não procurou, né, a fé, não procurou Jesus. O estado final, a pessoa está aqui, ó, tornando o estado final daquele homem pior que o primeiro. A pessoa fica em uma condição pior do que ela estava antes. Então, o doutor Vitor Ronaldo Costa conclui dizendo assim: oração, portanto, não, né? É o próprio Manuel Filomeno de Miranda, né, que vai dizer aqui. Oração, portanto, mas vigilância também, conforme a recomendação de Jesus. A prece oferece tônico da resistência e a vigilância, o vigor da dignidade. Esse texto está no site Espiritualidade Realista, tá? Deixa eu interromper aqui. Então, gente, veja o texto, veja o que o doutor Vitor Ronaldo Costa traz para a gente. E para a gente encerrar, eu sei que está passando a hora, vamos encerrar esse texto, falta só mais 2, 3 parágrafos aqui. Diz assim: quantas indagações, diz Manuel Filomeno de Miranda, me fervilharam na mente. A hora, porém, não comportava qualquer esclarecimentos, qualquer mais esclarecimentos, né? Era muito significativo na história de nossa vida espiritual. E o ambiente abafado, negativo, asfixiava-nos a todos. O doutor Teofrastos retornou ao palanque e desfilaram mais alguns casos. Logo depois, o espetáculo foi encerrado. A grande mole, quer dizer, o grande grupo de entidades começou a debandar. Os alto-falantes declararam que, a partir daquele instante, o chefe concederia entrevistas. Era chegado o momento da equipe procurar ele para conversar. Mantenhamos serenidade e sigamos nosso irmão Glaucus, que era um benfeitor. Falou sintético saturnino. Outro benfeitor. O benfeitor Glaucus desceu das galerias acompanhado pelo grupo e aproximou-se do palco central que estava o doutor Teofrasto, que ele agora vai dar entrevistas particulares. Gente, vocês viram, né? O que nós trouxemos aí para vocês
nesse texto. Artefatos fluídicos desarmonizadores que são implantados no nosso perispírito. Pode ser implantado no útero, tornando a mulher incapaz de ter filhos. Pode ser implantado no cérebro, no útero perispiritual, lembrando sempre isso, é no perispírito, em qualquer parte do corpo, para deixar a pessoa cega, muda, incapaz de andar, deixar a pessoa tendo tumor, até câncer. O intuito qual é? Destruir a pessoa. É um processo baseado que visa o quê? A vingança. Há inúmeras casas espíritas, uma que eu conheço, que é o Frei Luiz, ele faz um trabalho de atendimento a pessoas para a retirada desses artefatos fluídicos. Eles chamam de tratamento de Goécia, antimagia, né? Tem casas de Umbanda, Candomblé, que fazem esse trabalho também, de retirar esses aparelhos fluídicos, que eles chamam de magia negra, essas coisas todas. E a doutrina espírita também faz esse tratamento. Mas uma coisa fica muito clara: não há tratamento que tenha sucesso se o doente não estiver disposto a mudar o seu comportamento. Não adianta ele ir para Frei Luís, para qualquer casa de Umbanda, Candomblé. Tira, se não for um sentimento de sinceridade, se ele não apresentar um sentimento de sinceridade, de se modificar. Como foi dito ali, a pessoa pode até, né, vamos dizer, que alguma coisa seja retirada, mas isso, a pessoa fica sob observação. Se o comportamento dela não for verdadeiramente modificado, se ela quiser, entendeu? Agora que eu estou livre disso, volto às minhas práticas anteriores, eles voltam a atacar com muito mais força e conseguem derrubar a pessoa novamente. É o que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43 e 45. É o que Manuel Filomeno de Miranda colocou, é o que Wang colocou o tempo todo quando nós estudamos a razão da mediunidade. Então, a doutrina espírita faz esse trabalho sim, mas não é um trabalho fácil, porque são obsessões complexas e para que o tratamento seja eficiente vai depender, como ficou bem claro para a gente, da participação ativa e maior força do paciente, daquele que sofre o mal. Porque se ele mostrar um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira vontade de se modificar, vai adiantar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? É uma situação muito complexa, né, Rose? Muito complexo. Eu passei por isso. Eu custei muito a descobrir que era uma obsessão e que estava me levando ao suicídio. Aí o que que eu fiz? Eu tive uma mudança totalmente moral. Eu entrei de cara nos estudos, até hoje, e abracei o espiritismo com toda a minha força. E o Exatamente. espírito me deixou outubro do ano passado. E ele se apresentou na mesa. Olha só. E foi tratado e libertado. Graças a Deus, né? Então, a gente vê por que que ele estava ali. Porque em algum momento na sua vida, você fez algo, né, contra Com ele. certeza. E ele veio buscar vingança. Mas o trabalho doutrinário não visa apenas tratar do doente, do paciente, do obsediado. Tem que tratar também do obsessor. Tem que tratar dos dois. Evangelizar os dois, para que os dois cresçam. E, no caso desses artefatos fluídicos desarmonizadores,
A doutrinação feita ao obsessor faz ele ver que o que ele está fazendo é errado e o convence a ele retirar o que ele colocou. Porque se ele colocou, ele é o especialista. Então, os espíritos vão buscar aquele que colocou o artefato, que ele conhece do negócio. E é ele que vai lá retirar o aparelho. Ele colocou, ele vai retirar. Isso vai ser uma prova do quê? Da mudança dele. Então, o objetivo é tratar dos dois, do obsessor e do obsidiado. E se for um caso de instalação de artefato fluídico desarmonizador, ele, aquele que implantou, eles vão buscar, vão doutriná-lo para que ele tome a atitude, né? A iniciativa de retirar o aparelho. Ao fazer isso, ele está o quê? Se mostrando arrependido do mal que ele praticou. Então, a doutrina tem o tratamento, mas esse tratamento depende muito, e muito, como disse aqui o Manuel Filomeno de Miranda, da vontade do doente de vencer a si mesmo, né? De vencer a si mesmo. Então, que nossa vontade seja aquela vontade hercúlea, para que a gente não dê ouvidos aos cantos das sereias e não se deixe cair em tentação. E que a gente mantenha sempre a vigilância e a oração. E como diz Manuel Filomeno de Miranda, a vigilância é o vigor, a oração é o tônico da resistência e a vigilância é o vigor da dignidade. Mas para quaisquer situações são o escudo e a armadura do cristão. Então, um tema muito bom, muito profundo, né? Eu passei um pouquinho da hora porque eu queria terminar o texto para a gente ver como esse tipo de obsessões complexas podem acontecer com qualquer pessoa. Eles não respeitam a criança, nem o idoso, nem a mulher, eles não respeitam ninguém, porque eles não estão vendo a personalidade daquela reencarnação, estão vendo o espírito do passado, aquele que causou o mal a eles. Tá? Então, um alerta para todos. Nós não temos noção do que acontece no plano espiritual, Nós né, não Rose? temos noção. Somente através do estudo que a gente vai tendo, né, essa noção, Esclarecendo. esse É. conhecimento, se esclarecendo. Somente através do estudo. Se não for estudo, a gente não vai chegar lá, não vai ter esse conhecimento. E não vai saber como se precaver. Então, gente, encerramos aqui o nosso estudo. Né? Eu vou pedir aqui nossa irmã Márcia para fazer a nossa prece de agradecimento. Márcia, por favor. Só temos a agradecer a Deus por essa oportunidade de estudo para novos conhecimentos. É muita gratidão, né? Muita gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele nos fornece todos os dias. E a Jesus, né? O nosso companheiro de todos os momentos da nossa vida. Que Ele continue nos fortalecendo e nos mostrando o caminho certo, que nós possamos perseverar cada vez mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, um bom fim de semana para todos vocês, muita paz. Espero contar com a presença de vocês domingo, 15h30, para o nosso fórum que vai tratar dos vícios na visão espírita e na visão científica. Doutor André Luiz e o nosso irmão Guilherme Azeredo, de São Paulo, ambos estarão estudando conosco. Divulguem o cartazinho, o link, domingo, 15h30. Um abraço no coração de todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe.